Olá, tudo bem? Bora para nossa revisão focada na Lei Maria da Penha? A ideia aqui é ir direito ao que interessa, aos pontos que mais caem em prova para garantir aquela nota máxima. Então, foco total, vamos lá. Então, o que a gente vai ver? É simples e direto. Primeiro, de onde veio essa lei, a história por trás dela. Depois, a gente mergulha na definição de violência, aquela que a prova adora cobrar. Na sequência, as 5 formas de violência, que é um clássico. E para fechar, como o Estado entra nessa história. É o caminho das pedras para entender tudo. Vamos começar pelo começo, claro. E entender a origem da Lei Maria da Penha é fundamental. Pode parecer só contexto, mas acredite, saber a história por trás do nome ajuda a entender por que cada artigo foi escrito daquele jeito. Faz toda a diferença. Olha que absurdo isso! 8 anos depois do crime para o primeiro julgamento acontecer. E o agressor saiu livre. Isso aqui escancara a impunidade que existia. Mesmo com uma condenação, ele usou de todos os recursos e nunca chegou a cumprir a pena. Foi exatamente essa falha, essa ineficácia do sistema que acendeu o alerta e mostrou que a gente precisava de uma lei nova. Essa linha do tempo aqui resume bem a luta. Tudo começa em 83, com as tentativas de assassinato. Anos e anos se passam e nada. Aí, em 98, o caso vai parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É aí que o jogo vira. Em 2001, o Brasil é condenado internacionalmente por negligência. Basicamente, levou um puxão de orelha mundial. E essa condenação forçou o país a criar a lei, que finalmente sai em 2006. O ponto-chave para a prova é esse. A lei não surgiu do nada. Ela nasceu de uma falha do Estado brasileiro que foi reconhecida internacionalmente. Certo? Agora a gente entra na parte que é o filé mignon para a prova. Se tem um assunto que despenca em questão, é este aqui. Vamos destrinchar o que a lei considera de fato violência doméstica e familiar. Muita atenção agora. O pulo do gato do artigo 5º está nessas 3 palavrinhas. Baseada no gênero. É isso. A violência acontece simplesmente porque a vítima é mulher. Se a questão da prova descrever uma briga sem essa motivação, esquece, não é Maria da Penha. Tem que ter esse elemento. O motivo central é o gênero, grave isso. E aqui tem umas pegadinhas clássicas de prova. Primeiro, a violência tem que ser motivada por ser mulher. Segundo, acontece em casa, na família ou em qualquer relação de afeto. E aqui vem o detalhe, independe de coabitação. O que isso quer dizer? Que a agressão de um ex-namorado, mesmo que eles não morem mais juntos há meses, entra na lei. Outro ponto importante, vale para qualquer orientação sexual, ou seja, protege a mulher numa relação homoafetiva também. O agressor pode ser homem ou mulher. Beleza. E aí vem aquela pergunta clássica que testa se o conceito ficou claro. Será que a lei protege um homem agredido pela esposa? Ou uma criança agredida pelos pais? Pensa aí. A resposta é não. Um não bem grande. E é super importante saber o porquê. A Lei Maria da Penha é específica, ela tem um alvo certo. Proteger a mulher da violência baseada no gênero. Um homem ou uma criança que sofrem violência em casa, claro que tem proteção, mas por outras leis, tipo o Código Penal ou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Maria da Penha é para a mulher. Ok, agora que a gente já sabe o que é violência de gênero, vamos ver os tipos. A lei divide em 5 formas e é crucial saber a diferença entre elas, porque as provas adoram criar historinhas para tentar confundir uma com a outra. Olha só o resumo na tela. Física nem precisa explicar muito, né? É agressão no corpo. Psicológica, essa é sobre causar dano emocional, diminuir a autoestima, controlar a vida da pessoa. A sexual vai além de forçar o ato sexual, viu? Impedir o uso de anticoncepcional, por exemplo, também é violência sexual. Patrimonial é quando o agressor mexe com os bens da vítima, quebra o celular, esconde documentos, controla o dinheiro e, por fim, a moral, que ataca a honra. E agora, atenção máxima. A maior pegadinha de prova sobre esse tema está aqui. Confundir violência psicológica com violência moral. Vamos deixar isso bem claro para nunca mais errar. Vamos lá, a diferença é simples. A violência psicológica é mais ampla, mas sobre o comportamento. Ameaçar, humilhar, manipular, isolar, controlar os passos da pessoa, tudo isso abala a saúde mental. Já a violência moral é bem específica. Ela corresponde aos crimes contra a honra que estão lá no Código Penal. Calúnia, difamação e injúria. Ou seja, acusar de um crime que não cometeu, espalhar fofoca para estragar a reputação ou simplesmente xingar. Se a questão descreve um desses 3, é moral. Se for um controle da vida, uma humilhação, aí é psicológica. Certo, já vimos o que é a violência e quais são os tipos. Agora, como o Estado entra em cena? O que acontece na prática?
Vamos ver agora as ações e os procedimentos que a lei criou para proteger a mulher. A lei traz uma série de medidas de assistência. Por exemplo, se a vítima for servidora pública, ela tem prioridade para ser removida para outro lugar. Ela também pode se afastar do trabalho por até 6 meses, sem perder o emprego. Os filhos dela têm prioridade para conseguir vaga na escola mais perto de casa. E uma novidade importante. Agora, o agressor é quem paga a conta. Ele tem que ressarcir o SUS pelos custos do tratamento da vítima. E quando a mulher vai à delegacia, o que acontece? Existe um passo a passo que a polícia tem que seguir na hora. Ouvir a vítima, registrar tudo, colher as provas. Mas o ponto mais importante para a prova é esse aqui. Remeter o pedido de medida protetiva para o juiz. E isso tem que ser rápido, tem prazo. E o prazo é esse: 48 horas. Esse é o tempo máximo que a autoridade policial tem para mandar o pedido da vítima para o juiz, contado a partir do momento do registro. Esse prazo de 48 horas é clássico de prova, então memoriza bem. E olha só que atualização importante na lei. Sabe aqueles municípios menores que não têm um fórum, que não são sede de comarca? Nesses lugares, para agilizar, o próprio delegado ou até um policial pode afastar o agressor de casa imediatamente, sem precisar esperar o juiz. E claro que isso também tem prazos. São bem curtos. O policial que afastou o agressor tem 24 horas para avisar o juiz, e o juiz, por sua vez, tem mais 24 horas para analisar o caso e decidir se mantém o afastamento ou não. Tudo muito rápido para proteger a vítima. Certo, vamos para o nosso resumão final, a cola para gabaritar. Primeiro, o critério essencial é a violência ser baseada no gênero. Segundo, decore as 5 formas de violência e principalmente a diferença entre a psicológica e a moral. Terceiro, os prazos: 48 horas para o pedido de medida protetiva e 24 horas naqueles casos de afastamento emergencial. E por último, lembre que a lei vale mesmo se o casal não mora mais junto. Para fechar, uma última reflexão que pode dar um brilho extra na sua resposta. A Lei Maria da Penha é só para punir o agressor? De jeito nenhum. A gente viu que ela queria medidas de assistência, de prevenção, é toda uma política pública. Entender que ela é muito mais do que só punição é entender a alma da lei. É isso. Bons estudos e boa prova.